A queda do anjo rebelde. Asmodeus. Outrora um anjo de luz, agora consumido pela fúria do inferno. Seus olhos, antes radiantes, agora queimavam com brasas infernais. Sua armadura, antes celestial, agora gotejava lava e sombras. Expulso do paraíso, ele buscava vingança. A terra, seu novo alvo. Ele a dominaria, a corromperia, a faria sua. Asmodeus pousou na terra com a força de 1000 tempestades. A terra tremeu. Os céus se abriram em fúria. Ele veio para reinar, e nada o deteria. Chama celeste contra o inferno. Uriel, guardião da justiça, guerreiro da luz. Suas asas, brancas como a neve, cortavam os céus. Sua espada, forjada no coração do sol, brilhava com poder divino. Ele sentiu a presença de Asmodeus, a mancha negra na alma do mundo. Sua missão? Detê-lo. Uriel desceu dos céus como um meteoro. Sua luz banhava a terra, desafiando a escuridão. Ele enfrentaria Asmodeus. Protegeria a humanidade, a qualquer custo. Choque de lâminas, dança da destruição. O impacto sacudiu o mundo. Asmodeus e Uriel, frente a frente. Fogo e luz se chocavam. Espadas cruzavam, raios e chamas explodiam. A batalha havia começado. Um duelo entre o bem e o mal, o céu e o inferno. Dias se tornaram noites. Noites se tornaram dias. A luta continuava. Nenhum dos guerreiros cedia. A fúria de Asmodeus era implacável. A determinação de Uriel inabalável. Mas algo mudaria. Uma nova ameaça se aproximava. Sussurros antigos, um mal imemorial. Luxos, a própria encarnação do vazio, o criador da escuridão. Ele despertou de seu sono milenar, sua fome, insaciável. Seu objetivo? Consumir tudo, céu, inferno, terra, tudo pereceria. A terra tremeu com mais força. Os céus se contorceram em agonia. Luxos se aproximava. Sua sombra se espalhava como uma praga. Asmodeus e Uriel sentiram. Seu conflito agora era insignificante. Um inimigo em comum surgia. Aliança inusitada, lâminas unidas, Asmodeus, o anjo caído, Uriel, o guerreiro da luz, 2 inimigos mortais. Agora, unidos por um objetivo comum, deter Luxos. A sobrevivência da humanidade dependia disso. Uma aliança improvável, mas necessária. Esqueça nossa batalha, disse Uriel, sua voz firme. Devemos unir forças. Asmodeus hesitou. Sua fúria ainda queimava. Mas a ameaça de Luxos era grande demais. Que assim seja, ele rosnou. A aliança estava selada. A luta final se aproximava. Através das trevas, rumo ao abismo. A jornada até Luxos foi árdua. Demônios e criaturas das trevas infestavam o caminho. Mas Asmodeus e Uriel lutavam como um só. Suas lâminas, antes rivais, agora dançavam em harmonia mortal. Nada os deteria. Passaram por desertos de ossos, cruzaram rios de sangue, enfrentaram terrores indescritíveis. Mas a cada batalha, a cada passo, a amizade florescia. No coração da batalha, um laço se formava, um elo entre a luz e a sombra. Sacrifício final, luz contra a escuridão. Finalmente, eles encontraram Luxos, a entidade que personificava a escuridão absoluta. O ser era a própria escuridão, uma presença que sugava toda a luz ao seu redor, deixando apenas um vazio opressor. Uma massa informe de energia negativa, pulsando com uma malevolência que parecia viva. Uriel atacou com a fúria do sol, sua luz cortando a escuridão como uma lâmina afiada. Asmodeus, com a fúria do inferno, lançou chamas ardentes que dançavam como serpentes ao redor de Luxos. Mas Luxos era poderoso demais, sua escuridão absorvendo a luz e o fogo como se fossem meras sombras. Só há uma maneira, disse Asmodeus, sua voz baixa e carregada de gravidade. Um de nós deve se sacrificar, ele continuou, seus olhos fixos em Uriel. Uriel olhou para ele, surpreso. Asmodeus nunca se sacrificaria. Ou será que sim?
A dúvida passou por sua mente como um relâmpago. Eu cuidarei de tudo, disse Asmodeus, um sorriso triste em seu rosto, como se já tivesse aceitado seu destino. Ele se lançou em direção a Luxus, sua energia queimando com a força de 1000 sóis. Viva, irmão! Ele sussurrou, sua voz cheia de uma determinação inabalável. E então, luz. Uma explosão. Silêncio. O sacrifício de Asmodeus trouxe uma nova esperança, uma chance de vitória contra a escuridão. Um novo amanhecer, marcado pela perda. Luxus havia desaparecido. A batalha tinha sido feroz, e a cidade, outrora vibrante, agora estava em ruínas. As luzes neon piscavam fracamente, refletindo a devastação ao redor. Consumido pela energia de Asmodeus, Uriel estava sozinho. Ele caminhava pelas ruas desertas, sentindo o peso da solidão e da responsabilidade. Cada passo ecoava a perda de seu companheiro. Vitorioso, mas com o coração pesado. A vitória tinha sido conquistada a um custo inimaginável. Uriel sabia que o sacrifício de Luxus não seria esquecido. Ele havia encontrado um amigo no mais improvável dos lugares, e o havia perdido. A amizade deles tinha sido uma luz em tempos sombrios, uma chama que agora estava extinta. A vitória tinha um gosto amargo. A cidade estava salva, mas a que custo? Uriel se perguntava se a paz valia a dor que sentia. Uriel olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem cientes do sacrifício feito. Ele sentiu uma conexão profunda com o universo naquele momento. Você encontrou a paz, irmão. Ele sussurrou. As palavras eram um consolo fraco, mas necessário. Ele esperava que Luxus estivesse em um lugar melhor. Então, ele abriu suas asas e voou para longe. A terra estava salva. Uriel sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas ele estava determinado a honrar a memória de Luxus. Mas o preço havia sido alto. Cada canto da cidade lembrava Uriel do sacrifício feito. Ele prometeu nunca esquecer. A memória de Asmodeus, o anjo caído que se redimiu, viveria para sempre. Uriel sabia que, apesar da dor, a redenção de Asmodeus era um farol de esperança para todos. Legado de coragem, lembranças eternas. A batalha havia terminado. As ruas, antes cheias de caos e destruição, agora estavam silenciosas. O eco das explosões e dos gritos de guerra havia se dissipado, deixando um silêncio pesado no ar. O mundo estava a salvo. As pessoas começaram a sair de seus esconderijos, cautelosas, mas com uma centelha de esperança em seus olhos. A vida, de alguma forma, precisava continuar. Mas as cicatrizes da guerra eram profundas. Edifícios destruídos e ruas esburacadas eram testemunhas silenciosas do conflito que havia devastado a cidade. Cada ruína contava uma história de coragem e sacrifício. A história de Asmodeus e Uriel se tornou lenda. Dois guerreiros improváveis, unidos por um destino comum, que lutaram lado a lado contra uma ameaça maior. Suas ações ecoariam através das gerações, um lembrete de que a luz pode florescer na escuridão. Mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma faísca de esperança que pode iluminar o caminho. E de que a redenção está ao alcance de todos. Não importa quão profundo seja o abismo, sempre há uma chance de redenção, uma oportunidade de recomeçar. A vida seguiu em frente. A humanidade se reconstruiu. Tijolo por tijolo, as pessoas começaram a reconstruir suas vidas, suas casas, suas comunidades. O espírito humano é resiliente, mas a história dos dois guerreiros improváveis continuaria a ecoar. Em hologramas e histórias contadas ao redor de fogueiras, Asmodeus e Uriel viveriam para sempre na memória coletiva. Um legado de coragem, sacrifício e esperança. Suas ações não seriam esquecidas, servindo como um farol para futuras gerações. Uma lição de que até mesmo os inimigos mais mortais podem se unir diante de uma ameaça maior. A união deles mostrou que, quando confrontados com um perigo comum, até os maiores rivais podem encontrar um terreno comum. E que, às vezes, a redenção exige o sacrifício final. A história de Asmodeus e Uriel é um lembrete eterno de que a verdadeira coragem muitas vezes vem com um custo, mas também com a promessa de um novo amanhecer.